Meus irmãos, talvez você, tanto quanto eu, deva saber como era a igreja de Corinto. Uma igreja que se considerava extremamente madura, mas que, na verdade, ela não era nada madura. Era uma igreja muito infantil ainda. Paulo vai dizer para nós que ele louvava aquela igreja porque era uma igreja que tinha um caráter muito positivo no seguinte aspecto: era uma igreja que guardava as tradições, era uma igreja que andava preocupada com as tradições, com aquilo que foi ensinado, com a orientação dos apóstolos, com tudo que havia aprendido. Era diferente da igreja da Galácia, que logo se afastou da palavra de Deus, do Evangelho, e seguiu um caminho completamente diferente. A igreja de Corinto não era assim. A igreja de Corinto, ela seguia as tradições, mas ela tinha um problema. Era uma igreja que, entre tantos problemas, mas aqui na passagem de hoje, o grande problema é que ela se reunia para celebrar a Santa Ceia, mas ela não celebrava a Santa Ceia da maneira devida, da maneira correta. Ela era uma igreja, por exemplo, que havia uma profusão de dons espirituais. E ela se achava muito forte, muito poderosa, porque os dons espirituais eram manifestados naquela igreja. Mas quando o apóstolo Paulo recebe informações, notícias a respeito de Corinto, ele percebe que a igreja era extremamente imatura. Uma igreja que era, na verdade, movida por partidarismos, uma igreja que exercia de forma exacerbada os dons espirituais, mas que não evidenciava no dia a dia da igreja as virtudes do Espírito Santo. E aqui vem uma lição para mim e para você, para nós estamos aqui hoje. Nós devemos avaliar as pessoas, sim, devemos avaliar. Devemos avaliar aquilo que acontece na igreja, sim, devemos avaliar. Mas nós precisamos entender que aquilo que vai nos dar uma real percepção se alguém é verdadeiramente espiritual, não são os dons que nós olhamos e ficamos maravilhados com os dons que as pessoas possuem. Mas o que vai nos ajudar a compreender e a perceber são justamente as virtudes que nós percebemos no dia a dia das pessoas. Então, é por esse motivo que Paulo, ele fala que ele louvava num aspecto, sim, aquela igreja, mas em outro não, porque quando eles participavam da Santa Ceia, algumas coisas ficavam bem evidentes, da imaturidade, da meninice daquela igreja. Então, é por esse motivo que no versículo de número 17, Paulo escreve: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo estou informado de haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. Paulo recebe um relatório talvez extremado, negativamente falando, dos da casa de Cloé, que alguns falam Cloé, mas ele ouve em parte, aceita em parte aquilo que ele recebeu como informativo. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que, em parte, ele acredita. Ele não acreditava totalmente, mas, em parte, ele acreditava que naquele lugar havia, de fato, muita criancice, muita meninice, divisões, até mesmo num momento tão especial, que era o momento da Santa Ceia. Eu não sei se você sabe, mas juntamente com a Santa Ceia, havia uma celebração chamada de refeição ou festa ágape, ou seja, a festa do amor. Só que tudo o que acontecia nessa festa não tinha muito a ver com amor, muito pelo contrário, denunciava justamente o egoísmo, a infantilidade daqueles irmãos de Corinto. E quando a gente olha para o verso 19, o texto fala assim: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio.
Paulo está dizendo que até mesmo algo negativo, que era uma ideia partidarista dentro da própria igreja, era um elemento favorável, porque possibilitava a igreja identificar os verdadeiros cristãos, os aprovados e aqueles que eram reprovados. Então veja que tudo que acontece, de fato, tem um lado positivo. Até mesmo os erros, os equívocos são usados por Deus para um fim benéfico. Então, era uma forma da igreja perceber aqueles que eram realmente amadurecidos e aqueles que eram infantilizados na fé. No verso 20, o texto vai nos dizer assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Paulo está dizendo, olha, a refeição que vocês fazem, ela não ultrapassa uma mera refeição. Pelo que acontece entre vocês, essa refeição pode ser tudo, mas de forma alguma essa refeição poderá ser chamada de Santa Ceia ou de Ceia do Senhor, porque as motivações, porque a postura dos irmãos na igreja, ou seja, naquele contato em que eles partiam o pão, era na verdade algo inaceitável aos olhos de Deus. E aí o texto vai nos dizer assim, veja comigo, versículo 20, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porquanto ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. O que acontecia aqui? As pessoas traziam aquilo que elas gostariam de comer naquela refeição. Só que as pessoas ricas, elas traziam em grande quantidade e qualidade. E as pessoas mais empobrecidas, elas traziam aquilo que podiam, dentro das suas limitações. Mas sabe o que acontecia? Aqueles que tinham um poder aquisitivo maior, eles comiam antecipadamente das suas coisas, gerando, então, o quê? Um constrangimento, não discernindo verdadeiramente o corpo, porque o corpo de Cristo, ele é, na verdade, composto por pessoas ricas, mas também por pessoas pobres, por pessoas doutas, também por pessoas indoutas. Irmãos queridos e amados, Paulo está falando algo que é próprio do judaísmo e agora também do cristianismo. Ou seja, antes, eu gosto de reafirmar isso, antes da preocupação com os pobres, com os sofridos, com aqueles que são discriminados, antes de ser uma bandeira ideológica de determinada corrente política, a preocupação com todos aqueles que sofrem, que padecem, sempre foi uma preocupação do Antigo Testamento, do povo judeu, como também do Novo Testamento. Então, essa preocupação deve ser nossa também. E Paulo repudia aquela postura na qual os irmãos estavam comendo da sua própria fartura antecipadamente, enquanto os outros não tinham o que comer. Conta-se uma história muito interessante. Essa história não foi vivida por mim, mas foi contada por um pastor americano que, numa certa igreja lá nos Estados Unidos, havia uma competição em que as crianças jogavam ovos umas nas outras. E quem seria o campeão? Quem seriam os vencedores daquela competição? E havia algumas crianças, duas crianças, que elas olhavam para aquilo com os olhos extremamente arregalados, vendo aqueles ovos sendo jogados de um lado para o outro e desperdiçados, e elas pensando, meu Deus, quem dera esses ovos lá em casa, seria tão bom, e eles aqui estão jogando. Eles eram menos aquinhoados financeiramente, então para eles aquilo era um grande desperdício. De repente, as crianças foram até a organizadora do evento e falou, tia, será que se sobrar alguns ovos, a gente pode levar para casa, a senhora dá para a gente? E a organizadora, a professora,
quando ela ouviu aquilo, ela se deu conta do problema que estava acontecendo e ela imediatamente suspendeu a programação e deu a vitória àqueles que estavam na frente. E o que ela fez ao final? Ela enviou todos os ovos que sobraram para aquela família, porque para eles era algo muito importante para a alimentação deles. Então, por vezes, nós não percebemos, nós não notamos que ao nosso lado nós podemos ter irmãos passando fome, passando necessidade e com dificuldades. Mas tal preocupação, antes de ser qualquer preocupação de uma ou de outra agremiação política, é uma preocupação nossa como Igreja do Senhor. Nós devemos sempre, dentro das nossas condições, suprir as necessidades daqueles que estão sofrendo, que estão com alguma dificuldade financeira. E aí o texto vai nos dizer, então, e no versículo 21, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Veja comigo. Então, aquela que deveria ser uma cerimônia dosada, equilibrada, bem centrada, onde as pessoas deveriam fazer uso dos alimentos com gratidão a Deus e relembrando, inclusive, a morte do Senhor Jesus Cristo, ela estava ensejando a extremos, a bebedices e a glutonaria, ao passo que aqueles mais empobrecidos ficavam à míngua. E é importante dizer que vários comentaristas dizem o mesmo, que talvez aquela fosse a principal refeição semanal daquelas pessoas. A refeição mais digna, mais rica, talvez fosse aquela refeição quando todos estivessem repartindo os alimentos à mesa. E quando nós prosseguimos um pouco, o texto diz: não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Paulo está dizendo que aquela atitude era reprovável e que eles estavam impingindo aos irmãos, sabe o quê? Vexame, vergonha, porque eles não tinham como suprir as próprias necessidades. E por conta do egoísmo, eles estavam sendo esquecidos. No versículo 23, o texto vai nos dizer algo muito importante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Versículo 24 aponta para nós uma grande verdade aqui. E eu, quando ministro a Santa Ceia, eu sempre explico a vocês que existem 4 olhares que nós precisamos ter para participar dignamente da Santa Ceia. Porque a Santa Ceia pode ser meramente o comer o pão e beber do cálice sem entender a importância daquilo que está ocorrendo. Por isso a nossa fé, ela é uma fé didática. Ela é uma fé não meramente da emoção. A emoção aflora, mas nós precisamos entender aquilo que está acontecendo. E é curioso notar que no verso de número 24, o Senhor pede para que tudo seja feito em memória dele. E aqui vem uma explicação importante. E o primeiro olhar que nós temos de ter. O primeiro olhar é um olhar para trás. Ele pede para que nós lembremos, para que nós façamos isso em memória dele. E veja comigo, irmãos, talvez se eu perguntasse à igreja quantos milagres Cristo realizou, que você citasse algum milagre aí, você citaria um milagre que Jesus realizou nos evangelhos. Mas o curioso dizer é que aqui, Jesus não pede para ser lembrado pelos seus milagres. Ele pede para ser lembrado pela sua entrega, pelo seu sacrifício. Neste momento aqui, o que era de maior relevo, de maior importância, residia no fato dele ter se entregado por amor de mim e por amor de você. Ele morreu pelos nossos pecados. Isaías 53 nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos
sarados. Meus irmãos, Ele quer que a gente lembre do seu martírio e da sua dor. Não foi uma fantasia, não foi uma história apenas, não, realmente aconteceu. Eu lembro do meu professor querido, professor Short Nunes. Ele gostava de dizer o seguinte, na visão dele, um grande estudioso, um filólogo, para ele, na língua portuguesa, não havia diferença entre história e história, com H, história com E e história com H, como acontece na língua inglesa. Para ele, é história com H. E quando eu digo isso, que não era uma história, eu estou dizendo nesse sentido de não era um conto, não era uma coisa criada, como seria no inglês, né? History. Mas, para nós aqui, o que aconteceu de fato foi história mesmo, com H. História real. Não foi uma fantasia, não foi algo que foi imaginado, foi idealizado. Aconteceu. Jesus sofreu e sofreu intensamente por mim e por você. Ele carregou a culpa que era nossa. Ele pagou o preço que eu não poderia pagar jamais, nem tampouco você. E aí ele fala, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E agora ele fala que neste momento, nesta refeição, que não era apenas uma refeição, a festa ágape, sim, era uma refeição, e ela acontecia ligada com a Santa Ceia, com a coinonia da Santa Ceia. Nós precisamos entender agora que quando ele pega do cálice, ele está, na verdade, inaugurando uma nova aliança. E aqui Paulo repete e esclarece. É o cálice da bênção, é o cálice da salvação, que simboliza o quê? Que o seu sangue foi vertido, aponta para o que seu sangue foi vertido por amor de mim e por amor de você. E mais uma vez a ênfase aqui. Vejam comigo o versículo 25. Em memória de mim. Hoje nós estamos lembrando aqui a Santa Ceia. Ela é a lembrança daquilo que aconteceu com Cristo. Ela não é apenas um memorial, como pensava Zwinglio, um dos reformadores. Não é apenas um memorial, mas também é um memorial. Mas na Santa Ceia nós temos a presença espiritual toda especial do Senhor Jesus Cristo, enquanto nós participamos dela. Então, meus irmãos, versículo seguinte, versículo 26, o texto vai dizer, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E aqui eu tenho uma outra perspectiva que não pode me faltar quando eu participo da Santa Ceia. Eu preciso olhar e perceber que é um memorial que eu devo cumprir até que Ele venha. O que significa dizer o quê, meus irmãos? Que eu preciso olhar para frente. Eu preciso olhar para frente, para o futuro, na expectativa do retorno do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque enquanto Ele não voltar, nós não seremos plenamente satisfeitos e felizes. Sempre vai ter um momento de dor. Se você não estiver sofrendo agora, tem alguém querido, importante, amado, que está sofrendo. Então, obviamente, você sofre. Você nunca será amado por alguém da maneira que você desejaria. Nem eu, nem tampouco vocês. Nós sabemos que hoje é o dia que se comemora o Dia dos Namorados, estou certo? É isso? Dia 12. Mas eu tenho certeza que todos nós aqui que somos casados, nós amamos a nossa mulher ou o nosso marido. Mas uma coisa eu vou dizer para você. Se você for sincero, eu também, e elas também, né, em relação a nós homens, todas elas vão dizer assim, olha, eu amo, mas não é totalmente.
eu não me sinto completamente satisfeito ou satisfeita. Sempre haverá o quê? Uma lacuna. Sempre haverá uma deficiência. Por quê? Se nós supríssemos completamente o outro, isso seria idolatria. Então nós amamos, mas só existe um que nos supre totalmente, e ele tem um nome, é Jesus Cristo. Nas demais relações, todas elas são precárias, todas elas são falhas. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós façamos o máximo para agradar o outro, para satisfazer o outro, ainda assim, nós estaremos aquém dessa realidade. Por isso, meus irmãos, talvez seja um alento para alguns que sofrem, que estão entristecidos às vezes. Nós podemos melhorar sim, mas nunca chegaremos a esse ponto do 100%. Somente Jesus pode fazer isso. E aí, queridos irmãos, quando nós olhamos para o texto bíblico, versículo 27, ele vai dizer assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ele não está dizendo aqui que a pessoa será punida eternamente, que ela perderá a salvação, não se trata disso. Mas ele está dizendo que haverá a disciplina do Senhor sobre aquele que participa da Santa Ceia de maneira equivocada, sem compreender perfeitamente o seu significado. Nós precisamos compreender o corpo, nós precisamos entender a realidade relacional da igreja. Não adianta, por exemplo, alguém, como eu soube de um caso, uma pessoa estava aborrecida com o conselho da igreja e com o pastor, e no dia da Santa Ceia, ela ia tomar a ceia numa outra igreja, achando que assim ela não estaria cometendo nenhuma falha, nenhum pecado. Não entendeu nada, não compreendeu coisa alguma. Mas essas coisas acontecem. E aí, quando a gente olha para o texto, nós vamos perceber que é importante que a gente compreenda o que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem a sua beleza, e eu falo do corpo, a igreja. O corpo de Cristo tem sua beleza justamente nisso. Nós somos completamente diferentes, nós temos ideias diferentes, pensamentos diferentes, preferências diferentes, mas nós todos fomos salvos por Jesus Cristo. Aquele mesmo irmão que você acha ele um pouco inconveniente, ele também recebeu o amor de Cristo, assim como você também recebeu o amor de Cristo. E esse entendimento às vezes nos escapa, porque em nosso egoísmo nós achamos que somos melhores do que os demais. E aí, meus irmãos, vem mais um olhar que nós precisamos ter no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O olhar que eu devo ter agora é um olhar é aquela perspectiva de olhar para dentro de mim, de perceber o meu interior, de eu fazer uma reflexão sobre como eu estou. Nesta hora eu não devo olhar para mais ninguém, eu não devo pensar no pecado de ninguém, na falha de ninguém, eu devo pensar em mim diante de Deus e falar para Deus tudo o que se passa comigo. As minhas faltas, as minhas falhas, as minhas carências, a minha necessidade dEle, que Ele me fortaleça, que Ele me esclareça, que Ele me conduza. Então, um olhar para dentro de nós. Eu não devo olhar para ninguém, mas eu devo olhar realmente para dentro de mim. E aí vem uma questão importante. Esse meu olhar, ele precisa ser um olhar à luz do Espírito Santo. O Espírito Santo que para muitos é o Deus esquecido, porque às vezes é pouco falado nas igrejas. Fala-se muito do Pai, de Jesus, mas nem sempre se fala tanto do Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo que, além de operar a regeneração em nós, é o Espírito Santo que vai fazer algo muito importante nesta hora. Ele vai nos ajudar a fazer um autoexame. Por quê? Porque se esse autoexame eu fizer à luz da minha própria consciência, eu posso não me examinar corretamente. Eu posso, de repente, ser muito duro comigo e sempre achar que eu não devo e não posso participar da Santa Ceia.
Mas sabe o que eu posso fazer também? Eu posso ser muito complacente comigo, cometer as maiores grosserias, as maiores perversidades com todo mundo, os pecados mais grosseiros, e ainda assim me colocar diante de Deus e falar: ah, Deus, tem gente muito pior do que eu, então eu vou participar da Santa Ceia. Mas se isso ocorrer, também não foi feito o autoexame como deveria ser feito. Mas, de uma forma ou de outra, uma coisa nós sabemos, como dizia Calvino: a única maneira digna de participar da Santa Ceia é reconhecendo a nossa própria indignidade. Nós só podemos participar da mesa porque Jesus fez a obra que fez, nos perdoou e ainda nos perdoa hoje dos nossos pecados e faltas. Então, olhar agora é um olhar para dentro de nós. E na sequência o texto vai dizer: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Mais uma vez, nós vemos aqui a disciplina de Deus sobre aqueles que, na verdade, não conseguem fazer um autoexame devidamente, corretamente. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Veja que isso aqui, tudo que foi escrito aqui foi escrito dentro da realidade da igreja de Corinto. Uma igreja que se achava muito espiritual, mas que, na verdade, convivia com pecados gravíssimos, vivia uma realidade infantilizada da sua espiritualidade. Versículo 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então ele está dizendo que a todo tempo nós deveríamos olhar para nós e verificarmos naquilo ou em aquilo que nós estamos sendo faltosos, onde estamos falhando, porque a nossa propensão é, irmãos, em primeiro lugar, apontar o dedo para o próximo, para o outro, sem deixar de ver as nossas próprias fragilidades, os nossos próprios pecados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. E aqui uma coisa importante: essa disciplina não é, como alguns poderiam pensar, de alguém que não ama, muito pelo contrário, porque Deus nos disciplina, porque Ele nos ama, assim também como um pai disciplina os seus filhos por amor. Entenda uma coisa: o Senhor Jesus, Ele disciplina, o Senhor Deus disciplina a quem Ele ama. Porque qual é a vontade de Deus? Que nós nos acertemos, que nós vivamos uma vida que seja de fato bem aprimorada em santidade, uma vida espiritual. Talvez hoje o meio evangélico haja pouca ênfase na santidade, na vida com Deus, na piedade, mas nós não podemos esquecer disso, porque a Bíblia Sagrada a todo tempo aponta para a necessidade de devoção e de espiritualidade e de santidade. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Eu não sei se você já preparou algum jantar para alguém e de repente a pessoa demorou um pouco a chegar, o convidado demorou a chegar, e você, desejoso de comer, às vezes com uma vontade enorme de comer, mas o que nós que somos um pouco educados fazemos? Por mais que estejamos um pouco irritados com a demora do convidado, a gente faz o quê? Aguarda, a gente espera. E aqui nesse caso, então, meus irmãos, mais do que nunca, por ser uma refeição comunitária e que envolvia também a Santa Ceia, deveria mover o coração daqueles irmãos para que eles esperassem uns pelos outros. Para que tanta pressa? Por que não esperar? Por que não aguardar? Por que agir dessa forma tão atabalhoada? Irmãos amados e queridos, nós precisamos entender isso. Alguém também disse que não devemos fugir da Santa Ceia por causa do pecado, mas do pecado por causa da Santa Ceia. Porque às vezes acontece o contrário.
As pessoas com medo, talvez, da disciplina de Deus, de estarem em pecado, em falha, o que elas fazem? Elas fogem da Santa Ceia. Hoje eu nem passo na igreja. Ou então, se estou na igreja, eu não vou participar. Mas a Bíblia fala que se você confessar o seu pecado e o deixar, você alcançou misericórdia. Então, aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Este momento é um momento para nós olharmos para dentro de nós e falar: Senhor, eu quero deixar aquilo que não está bem em mim, para que eu possa participar desse momento tão especial, que é uma memória, que é uma lembrança daquilo que o Senhor realizou, mas ao mesmo tempo que é comunhão com a Tua presença aqui em nosso meio. O Senhor se faz presente. E para a gente finalizar, Paulo, ele reitera o que havia falado: se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Mais uma vez ele fala em juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Aqui na epístola, talvez muitos não saibam, mas Paulo está respondendo a uma carta anterior, que nós não a temos. Ela foi perdida, foi extraviada. E nós entendemos que Deus não quis que ela constasse na Bíblia Sagrada, porque senão ela não seria extraviada. E na primeira epístola que nós estamos lendo hoje, o apóstolo Paulo está orientando a igreja como a igreja deveria agir em diversos assuntos, porque era através das epístolas que Paulo instruía a igreja. Eu não sei se todos vocês sabiam disso, mas é importante, quando nós olhamos para 1 Coríntios, nós entendemos que havia uma carta que precedia 1 Coríntios. Aqui Paulo está orientando a igreja para que a igreja soubesse como deveria ser a vida comunitária, como deveria ser a espiritualidade daqueles irmãos no dia a dia. Então essa explicação ela se faz necessária. Meus irmãos amados e queridos, nós queremos participar da Santa Ceia nesta manhã. A mesa não é a mesa da Presbiteriana do Brasil somente, não é a mesa da Igreja Presbiteriana Betel somente, mas essa mesa é a mesa do Senhor. E se é a mesa do Senhor, nós precisamos, de fato, ter esses 4 olhares. Em primeiro lugar, perceber que o que nós fazemos aqui não é uma mera refeição, mas é uma lembrança, é um memorial de tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz, no seu sofrimento, no seu martírio. Não é uma lembrança dos milagres que Ele fez, porque foi justamente o sofrimento dele e depois a sua ressurreição que nos trazem a vida eterna. Em segundo lugar, eu vou precisar olhar para frente e realmente desejar que o Senhor volte. Por mais que a minha vida esteja boa, eu sei que o prazer, a felicidade que eu terei diante do Senhor não tem nada que se compare. Terceiro olhar, um olhar para dentro de mim, para dentro de vocês também, analisando como eu estou. E aí não é hora de apontar para a falha do outro, que nós estamos aborrecidos, né? Não culpar ninguém, mas olhar agora para dentro de nós e falar: Senhor, o que não está bem? O que precisa mudar? O que eu preciso deixar? E o quarto olhar, olhar para o entorno da mesa e compreender que, embora diante de tamanhas diferenças, nós somos um corpo. E é lindo perceber que o corpo não é uma uniformidade, mas é uma unidade. O corpo não tem uma única forma. Já pensou se nós fôssemos apenas uma mão do alto a baixo? Não, nós somos um corpo, temos membros diferentes. E eu preciso compreender isso e saber que Jesus amou a todos esses membros diferentes e que o menorzinho deles tem grande consideração por Deus, tem grande valor por Deus, tem grande honra, por menor que ele seja. E é esse olhar que eu preciso ter quando eu estou diante da mesa e eu olho ao redor. Nesta hora, nós precisamos ter esses 4 olhares
para que realmente participemos da Santa Ceia com o real entendimento do que acontece aqui entre nós. E eu tenho uma convicção plena que quando Deus se faz presente, não há nada que seja impossível de acontecer. Não sei, Deus comunica a vida, Deus traz cura para a alma, Deus alimenta o nosso corpo, Deus traz, de fato, grandes sinais em nosso meio, porque Ele é livre para agir, Ele é poderoso para atuar. E, meus irmãos, quando o Senhor se faz presente, sempre bênçãos acontecem. Quando o Senhor se faz presente, Ele tem o poder de realizar aquilo que Ele desejar.